para dizer que o Pet Sounds é o momento em que o pop adolescente começa a ganhar complexidade emocional. A gente já tinha isso ali, de certa maneira, no Dylan, então, mas o Dylan abordava umas coisas mais politizadas e tudo, né? Aqui eu sinto que com os Beach Boys vai num caminho que os Beatles também pegaram, que era coisa mais pessoal, né? Mais do ser humano, né? Do crescer, de amadurecer, do amor e não sei o quê. Então, a gente sai dessa temática hedonista ali, né? De sol, praia, surf e tudo, para algo assim a gente começa a fazer os questionamentos e tudo. E eu vejo, não sei se eu acho que o Tuninho falou que o álbum ele não é ainda mais insensado, talvez pelo clima, né? Pela temática dele, que às vezes é um álbum sombrio, mas eu acho que a beleza dele tá nisso, né? Eu gosto dessa coisa mais introspectiva, né? Eu acho, mantendo as devidas proporções, obviamente, o álbum Alucinação, do Belchior. Sabe? É um disco soturno pra cacete. Eu acho que a beleza dele está justamente nisso, sabe? Vocês enxergam o Brian Wilson, que é o cara mesmo, né? A gente consegue utilizar o termo gênio com toda como se fala? Com toda... Me fugiu a palavra aqui. Mas, assim, super bem empregado, né? A gente não desgasta o termo como muitas pessoas vêm fazendo aí ultimamente para se referir a umas pessoas que passam longe de gênio. O Brian Wilson era realmente um gênio. Vocês enxergam o Brian Wilson mais como compositor ou como um arquiteto sonoro? Pergunta difícil. Cara, eu teria. Estou aqui para facilitar a vida de vocês, não. Eu responderia os dois, assim, mas como tem que escolher um, cara, eu acho que um arquiteto sonoro, sim. Acho que é um arquiteto sonoro porque ele é um cara que ajudou a definir, né, um tipo específico de música, né, um tipo específico de som, e o próprio Pet Sounds é a prova disso, né? O Smile quase teria sido, mas não foi, né? E foi algo que já, na verdade, acho que já rolava também ali nos primeiros discos, né? Mesmo da fase surf, né? Até vou citar aqui o All Summer Long, por exemplo, para mim, que é o primeiro álbum que já é um pouquinho mais trabalhado, né? Já tem ali pistas, né? Já tem ali um som, né? O som que para mim é o som Brian Wilson, né? E tanto que Pet Sounds é o auge disso. Claro que depois ele fez outras coisas e, né, até na carreira solo também ele fez muita coisa com esse tipo de, né, nesse tipo de som. Então acho que é um som que ele mesmo ajudou que ele construiu, né? Muita gente compara, né, o Brian ao Phil Spector, né, com a técnica lá da Off Sound. Eu costumo dizer que ele pegou a Off Sound e aperfeiçoou. Aprimorou, né? também. Ele aprimorou, porque a Off Sound por si só é uma bagunça, né? Você não escuta nenhum instrumento, não tem nada, né? Nada definido. O Brian pegou e definiu o som e embelezou. Perdão, pode falar. Manda brasa. Não, pode falar que a gente está com uma diferençazinha pequena, eu não vi que você tinha começado, vai lá, depois eu pego. Não, só complementando o que o Alan falou. O que eu acho, eu estou concordando, é um arquiteto. Em que sentido? Quer dizer, como compositor, eu acho ele um dos mais criativos que já existiram. Ele criou um estilo de música e ele foi além, tá certo? Porque surf music foi só o iniciozinho. Depois ele avançou muito. Então, e o Pet Sounds é uma prova disso. Agora, assim, quando você nota que ele, como um arranjador, como um produtor musical, tá certo? Ele também tem uma qualidade acima do normal, você tem que admitir que ele é um grande arquiteto. Então, basta citar que os músicos da Wrecking Crew, que é esse conjunto que seguia o Phil Spector, né, são todos músicos de estúdio que são profissionais
de alto desempenho, entendeu? Músicos de jazz, né? Exatamente, em todos os tipos de estilos, né? Eles respeitavam muito o Brian Wilson e ficavam impressionados como o Brian chegava no estúdio e para cada instrumento ele de boca, né, fazia como ele queria, e ele já trazia mais ou menos a forma como ele imaginava. Claro que ele não escreve música, não trazia nada escrito, mas assim, ele ia tratando com os músicos e elaborando no estúdio a criação dele, entendeu? E aí tem uma outra entrevista do George Martin, esse sim, um cara que é um craque em música, né, que os Beatles devem muito a ele também, ele entrevistando o Brian Wilson, entendendo como o Brian Wilson criava. Cara, assim, é uma entrevista que vocês devem procurar, tem também no YouTube. Tá? Gênio. O George Martin, que é um dos caras que acho que uma vez perguntaram para ele quem que ele consideraria o gênio da música pop, e ele respondeu Brian Wilson, né? O cara que trabalhou com os Beatles a vida inteira, né? E sobre essa coisa do Wall of Sound, é muito doido, porque quando eu descobri o Pet Sounds, a primeira vez que eu ouvi ele, cara, tipo, eu levei um susto, assim, e eu já conhecia a música, isso não veio comigo na minha alfabetização musical, eu conheci já com uns 20 anos, já estava na faculdade, assim, e para mim era uma coisa completamente única, eu nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo, assim, de verdade, e eu só fui ver que ele era um derivado do Wall Sound muito tempo depois. Eu não liguei essas coisas inicialmente, sabe? Porque eu acho que o que ele faz é tão mais refinado, é tão mais... Porque é aquilo, o Wall Sound geralmente é muito, né? Você vai jogando coisa, jogando, ele fica aquele excesso, aquela maçaroca musical que o Pet Sounds não tem. Ele tem os instrumentos juntos ali, mas eles são muito... Sabe, ele tem muito foco, né? É uma produção Definido, muito focada. Né? Sim, sim. E assim, é muito doido que eu nunca tive vontade de me aprofundar no que estava acontecendo musicalmente no Pet Sounds, tipo, esse instrumento é esse, aquele, porque eu gosto muito de ouvir ele e ter essa sensação do que eu... Cara, esse disco parece para mim que ele foi feito com instrumentos que não existem, sacou? Tipo, a gente conhece os instrumentos, eles estão lá, mas eles estão fazendo coisas diferentes do que eles costumam fazer. Tipo, tem instrumentos juntos ali, fazendo um uníssono que não costumam aparecer juntos. Dois então, juntos é uma que coisa bem... terceiro. Exato, é uma coisa meio alienígena. Então, assim, eu sou um músico amador também, já toquei em banda e tal. Uma coisa que matava as músicas pra mim é quando a gente tirava pra fazer um cover. Aí eu descobria como é que ela funcionava, falava, a linha de baixo é isso? Então, aí perdia a magia. E eu nunca quis fazer isso com Pet Sounds, assim, sabe? Eu gosto de ter essa estranheza toda vez que eu chego perto dele, de ouvir aquilo que eu só consigo nesse álbum, sacou? Esse negócio de ficar fatiando as músicas, né? Fatia. No Wall of Sound, aquele negócio ficava bastante embolado, né? O Phil Spector não tinha muita preocupação em deixar o negócio mais ou menos, você consegue que percebia um ou outro instrumento, não, é uma zoeira mesmo, e funcionava como zoeira, tanto é que todo mundo gostou, tá certo? No caso do Brian Wilson, ele fatiava com um cuidado, não. E a diferença que vocês vão poder ver a diferença das versões, foi tudo em mono, né? Inicialmente, né, Alan? E isso, ele foi lançado em mono, exato. Foi lançado em mono e, infelizmente, em duophonic também pela Capitol, aquela porcaria que ninguém consegue ouvir. Exato. Mas em 1997, quando eles fizeram a caixa do Pet Sounds, eles lançaram a versão em estéreo e deu trabalho para eles acharem essas fatias, né? Tanto é que algumas músicas ficaram com as fatias em estéreo inacabadas. Mas, assim, essa técnica do Brian Wilson é inigualável, tá?